Muitas pessoas até hoje olham para a reforma com um olhar crítico, sem muitas vezes olhar para o que realmente aconteceu naquela época. Com a reforma, muitas coisas mudaram. A igreja nunca mais seria igual, e a maneira como ver Deus também mudou. Mas e na sociedade? Ocorreram mudanças? O que mudou na música dentro da igreja? E a educação? Sofreu influências? O que mudou na vida das pessoas com acesso à Bíblia? No programa de hoje abordaremos o que aconteceu após a reforma. Este é o programa CPT Cristo para Todos, produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Ele não queria criar uma nova igreja, não era esse o seu objetivo. Martim Lutero, no fim da sua vida, faz uma retrospectiva e revela que muito do que fez não foi intencional. Ele não tinha consciência das consequências daquilo. Ele diz que foi levado pelos acontecimentos. A reforma protestante causou mudanças não apenas na teologia, na relação homem e Deus, mas também em diversos aspectos da sociedade. Lutero não queria abrir uma nova igreja. A grande questão que Lutero tinha em sua mente era exatamente trazer de novo à igreja a palavra de Deus na sua centralidade, ou seja, colocar a palavra no lugar que ela devia estar e nunca deveria ter saído, que é o centro, o fundamento da igreja cristã. Porque, inclusive, dentro de uma questão conceitual, se nós tiramos a palavra de Deus do centro da igreja, ela deixa de ser cristã. E era isso que Lutero estava vendo. Lutero, quando ele faz a retrospectiva no fim da vida, ele vai dizendo assim, eu fui meio que levado aí de roldão, né, pelos acontecimentos. E muitas pessoas na época, principalmente os líderes políticos, os príncipes, os governantes, viram nessa crítica à igreja romana uma oportunidade para eles reforçarem o seu poder. Nesse sentido, a reforma vai ser um movimento que vai acelerar o estabelecimento do que a gente conhece como igrejas nacionais, ou seja, não mais a igreja universal, mas a igreja nacional com uma forte vinculação com o poder político dentro dos países. Essa questão da governança e da política, né? Lutero também escreve muito para os gestores públicos. Não se falava gestão pública na época, né? Mas as pessoas que administravam as cidades, né, e os burgos. E Lutero escreve chamando atenção para eles cuidarem das pessoas, né? Cuidarem da segurança, da saúde, da educação, ou seja, fazer com que o espaço da sociedade fosse habitável e fosse constituído a partir de uma dignidade. De novo, lembrando, ele sempre lembrava que a centralidade de tudo isso está na palavra de Deus. A reforma, ela, mesmo sendo um movimento eminentemente religioso, teológico, pela centralidade que a religião tinha na época, né, ela acabou influenciando todas as outras esferas da sociedade. A economia, a organização social, a esfera política, a esfera cultural, educacional, todos esses âmbitos foram marcados. Então, mesmo hoje, quando a gente abre um livro de história usado nas escolas, a reforma protestante e Lutero, e também outros reformadores como Calvino, Zwinglio, eles são apresentados como líderes de um movimento que transformou profundamente a sociedade. Havia uma ligação muito forte daquilo que se chama a Igreja e o Estado, né? onde praticamente as duas coisas andavam juntas e, por exemplo, você mexer com a igreja, mexia com o Estado, né?
E a partir da Reforma, inclusive, isso também é uma decorrência de todo o ensino de Lutero, né, que nós chamamos a separação dos dois reinos, né, onde situamos a Igreja está no reino daquilo que se chama da mão direita e o Estado está no reino da mão esquerda. Os dois são reinos de Deus, mas são formas diferentes de Deus governar, né? Deus governa a Igreja com a palavra do Evangelho, governa o mundo com o Estado, enfim. Então, esse desdobramento, essa separação de Igreja e Estado, né, é também, sem dúvida nenhuma, embora muitos até nem saibam, ela teve início na própria Reforma. Nessa questão da sociedade funcionar a partir do que Deus quer, né? Lutero também ele traz a responsabilidade para as pessoas diante de Deus e não vinculadas unicamente à governança da Igreja na época, né? Lutero, na verdade, ele vai trazer, junto com todo o movimento de reforma, uma ideia onde, na verdade, cada um é responsável diante de Deus pela sua vida. Isso também, essa responsabilidade cai em cima dos governantes, com certeza, que diante de Deus são responsáveis pelo gerenciamento e pela gestão dos espaços públicos, né? E também de toda a vida que está a eles entregues, né? Os cidadãos que fazem parte da sua gestão. E Lutero diz que para eles serem bons cidadãos e serem bons governantes, eles precisam estudar a palavra de Deus e a partir dela olhar. Uma das preocupações de Lutero era a educação do povo, o que era pouco comum na época. Por diversas vezes ele escreveu para governantes, professores e também aos pais. O seu principal foco sempre foi que a palavra de Deus e que a verdade da salvação pudesse ser lida por todos. Ao invés dos dogmas, das doutrinas, né, e do poder da hierarquia eclesiástica, a Escritura Sagrada se transforma na referência, a base de discussão para definir as coisas na igreja. Então, toda pessoa cristã deve ter acesso à Escritura, até para poder avaliar aquilo que é pregado ou não. Para ela ter acesso à Escritura Sagrada, mesmo que ela esteja presente na sua língua, ela tem que aprender a ler, né? Então a escola se torna aí uma referência muito grande. Lutero, o seu envolvimento na educação se dá por duas razões principais. Ele quer que as pessoas possa haver pessoas preparadas para o trabalho na igreja, ou seja, para se tornarem pregadores, para que possam pregar o Evangelho, mas também um segundo grande ponto dele é que haja pessoas preparadas para a administração deste mundo. Porque Lutero não se limita à preocupação apenas com o além, ele está preocupado com a vida do dia a dia das pessoas também. Nunca deixou de pontuar a importância de algumas questões relacionadas com a governança, né? E uma delas, principalmente, era em relação à fundamentação do povo e da educação do povo. Então ele escreve para os governos, né, os encarregados da coisa pública, ele escreve da importância deles construírem escolas, boas escolas. Mas ele também escreve para os pais das crianças. E ele escreve e prega, né, nos sermões, onde ele diz como se deve escolher a escola. E diz para os pais da importância de eles cuidarem da educação dos filhos e quando colocarem os filhos numa escola, devem escolher a melhor escola. E o que é a melhor escola para Lutero? Aí que tem uma coisa importante. Ele olha em primeiro lugar se na escola é pregada a palavra de Deus. Se a palavra de Deus existe nessa escola e o professor ou mestre escola é uma pessoa que é temente a Deus, já é um ponto favorável, né? Mas Lutero também exige que nas escolas tenham professores dedicados e abnegados nas suas atividades docentes. É até interessante traçar aqui um paralelo com a história recente do Brasil. O analfabetismo era muito grande, até ali, um pouco depois da metade do século XX no Brasil. E aí os governos
desde os governos militares até depois da democratização, sempre tinham programas de alfabetização, né, da população. O curioso no Brasil é que nesse mesmo período vai crescer muito o movimento evangélico no Brasil, principalmente pelas igrejas pentecostais, né? E nas igrejas pentecostais a Bíblia tem uma centralidade muito grande. Então o interessante, se a gente olha a história do Brasil da perspectiva da alfabetização da população, é que o movimento evangélico na segunda metade do século XX teve mais impacto na alfabetização do que esses programas governamentais, tipo o Mobral e tal. Então aqui é uma certa analogia então com o que aconteceu no século XVI. Lutero via também a educação como meio de formar bons cidadãos, né? Isto é fundamental. Não é a educação, ela tinha esse componente de propiciar também uma boa formação cristã, não é? Mas também de propiciar bons cidadãos. Lutero também causou uma grande transformação através do ensino sobre as vocações cristãs. Até então se entendia que vocação tinha aquele que abandonava o mundo e consagrava uma vida no mosteiro, uma vida de devoção exclusiva a Deus. Então ele diz que vocação é o serviço no mundo, é o serviço ao próximo, é quando a minha justiça se torna ativa em obras de amor ao próximo. As pessoas achavam que o ideal da vida era fugir do mundo para o mosteiro, tá? E viver uma vida de abstinência, de abnegação no mosteiro. Lutero vai, por assim dizer, enviar as pessoas de volta ao mundo para o serviço ao próximo, tá? Então, essa tranquilidade de a pessoa saber que onde ela está exercendo a sua vocação, o seu trabalho, ali ela está fazendo aquilo que agrada a Deus. Se aquilo beneficia o próximo, né, não é um ato de egoísmo e tal, então a pessoa sabe que está ali, não precisa ser uma atividade religiosa, né? Pode ser qualquer atividade honesta, correta, onde a pessoa promove o benefício da coletividade, né? E ele ensina, através das doutrinas das vocações, que o ideal da vida cristã é nós agirmos como filhos ou filhas de Deus nas diferentes vocações com as quais nós temos que tratar no nosso decorrer da nossa existência. O pai que trabalha e cuida da sua família é tão importante também como um sacerdote, que também é importante na pregação, mas todos precisam trabalhar juntos e unidos numa cidade para que nós tenhamos a palavra de Deus vivendo entre nós e sendo anunciada corretamente, mas vivenciada também de forma correta. Então, onde Deus me coloca, como pai, como mãe, como patrão, como empregado, enfim, qualquer ocupação que Deus me concede, ali eu vivo a minha vida cristã. Então, Lutero queria que houvesse pessoas preparadas que pudessem administrar os territórios, as cidades, para o bem da coletividade. Ele também se preocupou com esse aspecto de uma vida bem organizada, onde houvesse justiça, onde houvesse atendimento às necessidades financeiras e econômicas das pessoas também. É ali que se acontece a prática da minha vida cristã. É ali que eu ponho em ação a minha fé, nas diferentes vocações. Então não é eu me isolando do mundo, não é eu me separando do mundo, mas é exatamente eu estando presente no mundo e contribuindo para o bem do meu próximo. Quer dizer, a vocação, eu sou chamado a agir junto de alguém, né? E esse alguém é o meu próximo. Então, mas sou chamado a agir como? Eu sou chamado a agir a partir da minha identidade. E qual é a minha identidade a partir daquilo que Cristo me dá? Eu sou um filho e filha de Deus. Então, ali eu vivo a minha espiritualidade, ali eu vivo a minha fé. A principal preocupação de Lutero era que as pessoas tivessem certeza da sua salvação. Para ele, a melhor forma era repassando o conhecimento que se tinha da palavra de Deus. E essa reforma hoje, ela faz uma diferença
grande, né, no pensamento, porque uma das questões principais da reforma que vem para a sociedade contemporânea, obviamente tem a centralidade na palavra de Deus, mas dali a minha responsabilidade e a minha necessidade como cristão de viver essa prática e praticar o meu cristianismo na sociedade. Vejam, isso é uma coisa importante que a reforma vem trazer, né? Esse Solus Christo, ele parece uma frase tão pequenininha, mas ele é uma mudança total na maneira de a gente enxergar Deus e a sua criação, o mundo, a igreja, as pessoas à nossa volta. E essa com certeza, é a grande centralidade do trabalho e da importância do trabalho de Lutero. A partir disso ele fala das 3 solos, somente a graça, somente a escritura e somente a fé, né? Mas tudo isso, essas três ideias ligadas com somente a Cristo, que é acima de tudo e acima de qualquer entendimento humano, é nosso Salvador. Esse é o grande ponto que nós temos sempre de novo retomar. Ter a possibilidade de ter o acesso à Bíblia transformou a vida de muitas pessoas na época da Reforma. Descobrir as maravilhas de Deus e da salvação em Cristo Jesus através da Bíblia foi um dos maiores legados que a Reforma nos deixou. E é na Bíblia que encontramos as palavras tão lindas do nosso Salvador Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Palavras libertadoras que nos dão consolo, alívio e salvação. Que possamos sempre lembrar a Reforma e os reformadores com carinho e apreço. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielbe.org.br. Acesse também o nosso site e assista a outros programas. Fique com Deus e até mais.